Estás pronto para expandir a tua mente? Bem-vindo ao Mindset Talks, o podcast que explora as chaves para desbloquear todo o teu potencial. Estou só aqui a colocar uma questão e já estamos outra vez. Exatamente, agora já está. Boa. Está tudo operacional, tudo a gravar. Malta, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mindset Talks. Estamos com a Beatriz Lisboa, ok? Onde vamos ter aqui uma conversa muito, muito interessante. Beatriz, como é que estás? Tudo Muito bem? bem, sim, Boa. ótima. Eu Consegues-me ouvir bem? consigo ouvir bem. Boa. Malta, que está a assistir à live, se houver problemas no som ou no vídeo, deixem comentários, por favor, que é para ajudar aqui deste lado. Como muitos de vocês sabem, isto é um projeto recente e pode e vai haver problemas técnicos. Tem acontecido e vai continuar a acontecer até eu conseguir ir afinando aqui as coisas. Portanto, deixem esse feedback aí nos comentários, ok? Que é muito, são muito bem-vindos. Beatriz, então, estamos aqui numa live em direto, ok? Já temos aqui quase 16 pessoas a assistir, sem Boa. pressão nenhuma. Beatriz, o que é que achaste quando eu te fiz o convite aqui para o podcast? Como é que foi essa reação? O que é que achaste deste Olha, convite? primeiro agradecer-te em primeiro lugar o convite, senti muito bem. Eu acho que é muito importante nós conseguirmos partilhar, principalmente nós, desculpa, deixa-me só tirar este, consigo perceber melhor. Partilhar certas ideias e trocar também algumas impressões sobre aquilo que têm sido os nossos trajetos, apesar de projetos diferentes. Eu acho que só assim é que nós conseguimos crescer enquanto profissionais e, acima de tudo, como seres humanos. Por isso, obrigada. Ora, é essa. E nós já nos conhecemos aqui há algum tempo e eu é que agradeço aqui a tua presença. Obviamente, é uma sexta-feira às 9 da noite e estamos aqui em épocas festivas de Carnaval, quer dizer, há muita Verdade. gente a curtir hoje o Carnaval e nós estamos aqui a É fazer um isso. podcast live, atenção. Uhum. Este podia ser muito bem um podcast em formato, portanto, off, não é? Não ser Claro, online, mas estamos aqui hoje nesse sentido. claro. E eu E agradeço a tua obrigada a presença. todos os que estão lá em casa também a assistir, que faz parte, Temos sem aqui eles muita nós gente. não seria a mesma coisa. Claro, isto é feito principalmente para quem estiver a assistir agora e obviamente para quem for assistir mais tarde, seja no Claro, YouTube ou ouvir no Spotify e noutras plataformas aqui deste podcast. claro que sim. Ahm, Beatriz, então, antes que possamos, não é, dar aqui, iniciar a nossa conversa, isto é conversa descontraída, é como se estivéssemos no café. Exato. Falta-me só o café, só me falta o café. Olha, ia dizer exatamente isso. Beatriz, vamos encontrar aqui um bocadinho então aqui os nossos ouvintes. Quem é a Beatriz Lisboa portanto, o que é que ela faz, não é? Profissionalmente Uhum, e também és mãe, portanto, temos claro. aqui mulheres a assistir. Fala-nos um bocadinho de ti. Olha, a Beatriz é alguém que se tem vindo a descobrir nos últimos anos, porque o mercado imobiliário é algo de algum tempo, mas efetivamente não foi os primeiros passos a nível profissional da minha vida. Só que um enquadramento, eu sou natural de Leiria, neste momento a residir em Lisboa, como alguns de vós e tu já se aperceberam. Ahm, mas essencialmente a minha formação base foi na área da educação, onde também trabalhei um bocadinho nessa área, nomeadamente com jovens com deficiência e idosos também. E depois acabei por ter a oportunidade, isto só para te enquadrar aqui um bocadinho quem está lá em casa, de ter uma experiência fantástica fora do país que me abriu um bocadinho horizontes. Em todos os sentidos. Portanto, este podcast que nós estamos a fazer tem um nome muito giro, de Mindset Talks, e eu acho incrível porque eu diria que foi essa viagem que eu fiz e as pessoas que eu conheci que me fizeram permitir abrir a minha mentalidade. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, sempre quis inovar, sempre quis criar. Em todos os sítios onde eu estive e por onde passei, sempre tentei desenvolver ideias, tentando ir de encontro a algo que me satisfiz, neste caso para me satisfazer e também o outro. E então, depois dessa experiência que eu tive com uma cultura diferente, estive em Espanha, no sul de Espanha, em Málaga, que eu diria, pá, para mim Ok. é a segunda casa. Se calhar, pronto, agora já estou em Lisboa, é diferente, mas na altura até não estar em Lisboa, eu diria que era a minha segunda casa, porque conheci pessoas fantásticas, onde desenvolvi vários projetos na área de educação com diferentes pessoas, com diferentes profissionais, e onde percebi efetivamente que
eu queria crescer mais enquanto pessoa e isso iria ajudar-me a desenvolver-me enquanto profissional no futuro. Só que quando regressei a Portugal, percebi que havia aqui um pequeno choque, de cultura, porque ainda há um bocadinho aquela dificuldade e aquele mito de: "Ok, eu quero trabalhar, entre aspas, para mim, para me desenvolver, para criar algo meu", e nem sempre é possível, quando nós abraçamos as empresas, conseguirmos fazê-lo. No meu caso, sinto-me muito grata, porque passei e tive um trajeto profissional que me fez estar onde estou hoje, mas vi que não era ali que eu queria ficar, na área da educação, e então decidi mais tarde fazer uma pós-graduação na área, que eu tanto gosto e que finalmente eu percebi que é nisso que eu me quero desenvolver, que foi na área da gestão de recursos humanos. Pronto. E entretanto desenvolvi alguns trabalhos na área, até que surgiu a oportunidade de, passado uns anos, ingressar no ramo, porque sempre tive imensa curiosidade, sempre gostei imenso de todos os programas de casas. Era algo que me fascinava imenso, mesmo aquela questão do antes e depois, a própria forma como eu via os profissionais, e como acompanhava algumas pessoas, na parte da mediação, deixava-me aqui, um bocadinho com o bichinho, porque eu queria perceber, porque no fundo eu percebia que há ali uma necessidade, há ali algo que tem que ser satisfeito. Então, comecei a estudar um bocadinho e a perceber que poderia ser uma oportunidade. E foi assim que começou até agora. Boa. Então já temos aí vários pontos para pegar, ok? Sim, E para que a malta, pronto, não se perca um bocadinho aqui na nossa conversa, claro. pegaste aqui em pontos importantes e um deles é precisamente o criar o próprio negócio, não é? Sim. O desenvolver aqui a nossa própria atividade. E é Uhum. engraçado que eu também estou aqui há vários anos no mercado imobiliário Sim. e eu até hoje não conheci ninguém que tenha acordado, vou dizer desta forma, né, que tenha acordado do dia para a Sim. noite, não é? E lembra-se, pronto, eu agora quero ir trabalhar no mercado imobiliário. Normalmente há sempre aqui uma transição após algum percurso profissional no passado, Uhum. e eu também não sou exceção, e tu também não és exceção, já vamos falar sobre isso, e quem está a assistir de certeza que se vai enquadrar também neste registro. Mas é engraçado, ou seja, passamos aqui por várias experiências que nos agregam valor, que Hum. nos fazem evoluir enquanto seres humanos, mas Sim. depois nós queremos algo mais. Pessoas ambiciosas, que eu costumo dizer que é aqueles 1%, não é? Que é a exceção, queremos sempre algo mais. Um, o, Porquê o imobiliário? Esta é sempre aquela pergunta que Uhum. normalmente toda a gente faz. Tem, sei lá, não é? Tens amigos ou família, perguntam-te, não é? A ti e a toda a gente, mas porquê o Claro. imobiliário? Olha, isso é uma questão muito pertinente, porque eu não olho, para o mercado imobiliário, no fundo, como transações. Eu vim a descobrir um bocadinho o mercado imobiliário pelas pessoas com quem me cruzei. Eu fui fazendo várias formações e fui percebendo que o mercado imobiliário, o ser consultor, digamos assim, eh, é uma profissão que está ao alcance de qualquer um, como ser médico, ser enfermeiro, mas é preciso uma série de critérios que eu na altura achava que era difícil, porque tínhamos que vender casas e com o tempo eu fui percebendo que isto não tem nada a ver com vender casas. Isto Exato. tem ze mas, aliás, eu nem gosto assim tanto de vender casas. mas é engraçado, toda a gente pensa que é a questão do vendedor de casas, não é? Que isso não se aplica Sim. na prática. É, exatamente. E é difícil, porque é assim, eu costumo dizer, e aquilo que eu tenho vindo a sentir com as pessoas com quem me tenho cruzado, não só em Portugal, mas fora também, um bocadinho no mercado internacional, hum, é que é difícil nós efetivamente conseguirmos ser consultores e não vendedores. Mas há pessoas que são ótimos vendedores e está tudo bem. No meu caso, eu quis estudar um bocadinho mais o mercado imobiliário para efetivamente ser consultora e não vendedora, ok? São componentes diferentes, sim, Sim, e totalmente. já vamos aprofundar sobre isso. Deixa-me só agradecer aqui toda a malta que está a entrar, ok? Temos aqui muita gente a entrar. Dar aqui um abraço ao Francisco Álvaro, que é uma referência minha, que é um amigo meu, no fundo, eu conheço. Um abraço ao Francisco. Temos aqui, por exemplo, deixa-me ver, Matilde Duque, penso que seja do teu lado, talvez, não sei. Grande beijinho, Gonçalo, Matilde. presumo que seja Gonçalo Silva, atenção, porque é o Goncas Sim, Silva, Nelson Lopes, Nelson Luís, bem-vindos. eh,
e portanto temos aqui mais pessoas. Um abraço a todos, Bruno Leal, etc. Temos aqui muita gente a assistir. Obrigado por estarem presentes. E pegando, portanto, continuando aqui nesse ponto, Beatriz, ou seja, para quem não sabe, eu trabalho no mercado imobiliário, sim, e sou aquele digamos, o chato dos consultores, porque eu sou furtador, não é? Acabo por ser aquele captador de talento para a estrutura onde estou agregado. E eu sou aquele chato do imobiliário. No entanto, há sempre, não é, portanto, os rookies, não é, que pessoas que nunca, lá está, como nós todos já fomos rookies, não é? Existe um livro sobre isso, inclusive, claro. E está na minha wishlist para comprar, e todos nós já fomos rookies. E é engraçado que todos nós, portanto, entramos nesta atividade com a ideia de ser vendedores de casas, porque aquilo que nos alicia logo, aquilo que nós achamos interessante já à primeira mão é a parte monetária, não é? Os rendimentos, mas rapidamente percebemos que nada tem a ver com vender casas. É tudo tem a ver com pessoas. Eu também tinha essa ideia, mas depressa percebi que não, isto não tem a ver com casas. É verdade. Fala um bocadinho a tua experiência. O que é que tu achaste quando entraste e até hoje nessa vertente? Eu acho que, ou melhor, considero que é um mercado que nós podemos estar sempre em constante evolução e crescimento, e eu diria que só a experiência no terreno é que nos vai permitir desenvolver e perceber realmente o que isto é. Porque nós vamos nos cruzando com várias pessoas, vamos falando com pessoas diferentes, umas com uns objetivos, outras com outros, e ao longo do meu tempo eu fui percebendo que, espera lá, nós passamos a vida focados em vender um exclusivo, em estar preocupados com uma comissão. Porquê? Eu sentia isso no início porque é aquilo que qualquer consultor sente. Espera lá, agora vou fazer uma angariação, e o cliente vai dizer que não quer exclusivo. Ou seja, já estamos a antecipar problemas que não faz sentido. Porque se a pessoa demonstrou a vontade e nos abriu a porta de sua casa, então a nossa missão, eu diria neste caso a minha, é perceber porque é que ela me abriu a porta. E quando eu lá entrar, aquilo que eu vou fazer é perceber a dor dela, a necessidade dela, ouvi-la, escutá-la e perceber efetivamente se eu serei a pessoa certa para ajudar, porque muitas das vezes posso não ser e posso recomendar um colega. Acho que isso faz parte. A meu ver, eu acho que é importante nós termos esta consciência quando falamos do mercado imobiliário, porque é realmente, parece muito clichê, já toda a gente ouve isto é pessoas, mas são pessoas. A casa é uma consequência. Aliás, quem vende as casas nem somos nós, são os proprietários. Nós simplesmente, aquilo que fazemos, e por mim falo, é vender um serviço. Serviço esse que, quanto mais tu te vais aprimorar, mais fácil será tu conseguires mostrar porque é que faz sentido trabalharem connosco. Pronto, pegando por aí, e é interessante falares nisso porque em muitas formações que já dei, e também não só eu, mas os vários profissionais do mercado, ou seja, até porque eu próprio também faço isso quando tenho as minhas reuniões barra entrevistas de rookies, não é? De pessoas que querem entrar neste mercado pela primeira vez, eu faço questão de perceberem essa parte, ou seja, na tua ótica, portanto, na tua experiência, nós somos prestadores de serviço, nós prestamos vários serviços, um leque de serviços aos clientes. É isso que nós fazemos, certo? Para preencher as dores, lá está, e, enfim, depois chegar à conclusão, neste caso é a venda do imóvel. Tu já alguma vez tiveste assim alguma história caricata de um cliente, seja comprador ou proprietário, aquelas engraçadas, não é? Porque hoje em dia ouve-se muito. O que é que defines? O que não falta neste mercado é histórias engraçadas. Olha, eu posso contar uma, por exemplo, houve uma vez, na minha carreira de início, enquanto consultor, portanto, antes de progredir aqui para o recrutamento e a expansão, eu lembro de uma vez ir fazer, portanto, tinha combinado com um cliente proprietário, enfim, fazer a apresentação de serviços, né? Portanto, estar com ele pela primeira vez, reunir-me e falarmos, portanto, sobre todo esse cenário.
Epá, e é engraçado porque ele abriu uma porta e estava altamente embriagado. Pronto, aquilo era uma coisa, sim, foi mesmo uma coisa. Posso dizer que foi na linha do Fluiu. Estoril, não vou dizer concretamente onde é que foi na linha do Estoril, Ok. portanto, uma angariação que eu fui visitar, uma pré-angariação, Uhum. e ele estava altamente embriagado. E foi engraçado porque, obviamente, ele nem se lembrava que tinha tido já 10 conversas comigo, já não se lembrava o que é que eu ia lá fazer e o que é que estava combinado. E pronto, escusado será dizer que acho que estive lá aqui 5 ou 10 minutos e fui pô. E acho que 10 minutos estou a ser meiguinho, atenção. Ou seja, aquilo que nós ouvimos dos nossos amigos e familiares, aquilo que se vê nas redes sociais, daqueles memes e das histórias, isso acontece na prática, não é? Ou não? Sim, sim, acontece, acontece. E eu posso dizer que, felizmente ou infelizmente, não tive muitas histórias. Tive talvez uma ou duas, mas não assim nada de mais. Felizmente apanhei sempre clientes ah, bons, digamos assim, que não sejam chatos Uhum. nem fora de controle. Mas já apanhei, pá, recentemente uma pessoa que eu simplesmente queria explicar que tive um cliente que eu represento, que tinha muito interesse, em conhecer a casa e visitar para perceber se podia enquadrar, e a pessoa diz-me diretamente: "Não, mas porque é que ligou para si e não ligou para mim? Se quiser ligue para mim, eu trato do assunto". Ok, Portanto, pronto, sim, ou sim, são seja, alguns, são sim, algumas sim. das histórias. Olha, só para não ficarmos perdidos, temos aqui, eu presumo que seja familiar tua, não sei, a Natália Lisboa. É a minha mãe, sim, um beijinho Ok, grande. pronto. Temos a mãe da Beatriz Lisboa a assistir à live. Incrível. Isto é uma coisa que, atenção, que a fasquia acabou de subir, ok? É Sem verdade. pressão. Sem pressão. Um abraço ao restante Ótimo. malta que está a entrar. Temos aqui o grande Tiago Fialho também a assistir, da 121. Um abraço ao Um Tiago. abraço. E a Natália Lisboa, portanto, diz muito orgulho, com um coraçãozinho. Eu também tenho muito orgulho nela e aproveito que também estou aqui para dizer que, sem dúvida, que ela e a minha filha, a minha família, são o maior alicerce e são as pessoas que todos os dias me motivam a crescer mais e a ser melhor. A minha mãe não é exceção, sempre foi alguém que me deu asas para voar, incentivou-me ao máximo, sempre dizendo que eu sei, tu sonhas muito alto, Beatriz. Porque Olha, eu pegando. lembro-me, desculpa lá dizer isto, mas eu Diz isto. sinto muito bem, porque há uns anos atrás eu lembro-me de estar sentada nesta mesa e dizer à minha mãe: "Um dia eu vou vender umas casas interessantes, assim, de uns milhões". E ela disse: "Tu és doida, achas? Então estás aqui em Leiria, isso nunca vai acontecer". E agora, deu-se essa oportunidade, mas porque também fui atrás do meu sonho, e de criar aquilo que eu sempre quis para mim e, sem dúvida, dar-lhe um agradecimento especial por isso, porque também foi uma grande motivação para mim. Boa. E pegando nesse ponto, que eu acho que é muito importante e eu não quero perder, porque eu já falei isto em várias formações também que já dei, e falo também nas várias entrevistas que realizei até hoje, que já perdi a conta quantas foram, que é ou não é importante ter o apoio familiar quando alguém decide abraçar esta atividade enquanto consultor imobiliário, seja homem ou mulher, atendendo, não é, às circunstâncias, às nuances que esta atividade tem, não é? Porque é uma atividade em que não há remuneração fixa, não é? Não há aquele modelo tradicional que nós estamos tão habituados e que nos Exatamente. dá ali algum conforto, não é? Alguma segurança, que eu percebo, mas, e não só, portanto, ou seja, é uma atividade, como também nós sabemos, que não está assim propriamente com uma legislação forte, Sim, e que acaba também por, lá está, perante o mercado, haver muitos clientes ou muitas pessoas que têm aqui uma visão um bocadinho distorcida do que é a atividade do consultor. Isto está tudo bem. sim, É o que é, portanto é a nossa realidade, eu claro costumo que dizer que sim. as regras do jogo, cabe a cada um de nós Jogá-las trabalhar para exatamente, marcar pela diferença. exatamente. E voltando à questão, porque eu já me prolonguei demasiado, consideras ou não importante ter essa segurança, ou seja, esse conforto da família para te ajudar a estar onde estás hoje, atualmente? Sim, sem dúvida, é muito importante. A nossa família, eu diria que é o nosso bem mais precioso. E é aquela, são as primeiras pessoas que nós recorremos
quando queremos partilhar algo importante na nossa vida, como uma mudança de profissão, uma mudança de casa, uma mudança, seja do que for. E não ter esse apoio deixa-nos, obviamente, um bocadinho mais isolados. Mas o conselho que eu dou é que continuem na mesma na caminhada, porque a família é grande, eu nem sempre tive o apoio de toda a gente que se calhar gostava. Por exemplo, a mudança que fiz, radical na minha vida, de uma cidade para a outra, sozinha com a minha filha, portanto, deixar tudo para trás e vir atrás de um sonho. Por isso, ter esse apoio é realmente muito importante quando essas pessoas acreditam em nós e nos dão força diariamente, torna-se muito mais simples e nós sentimos aquele aconchego de estou no caminho e sei que apesar de não estar, fisicamente está ali e dá-me o maior apoio, o maior suporte. Portanto, é sem dúvida muito importante. Até porque eu conheço casos como já estive do lado lá como gestora de equipa, que acompanhei, onde não havia o mínimo acompanhamento, não havia o mínimo acreditar, porque ainda é um mito, ainda é um problema ser consultor, ainda é algo que não presta, desculpa a expressão, e Percebo, que é sim. difícil a pessoa valorizar. Então, tu podes ser tudo na vida menos consultor. Eu espero que quando a minha filha for grande, estiver na escola, já digam querem ser consultores, pelo menos eu acho que isso vai mudar. Mas efetivamente nós vivemos um bocadinho esta situação da parte dos familiares de espera aí, porque é que epá, não, se calhar um trabalho que recebas aquele valor ao final do mês e tal, é seguro, pá, vais agora vender casa, mas que história é essa? Mas Portanto, é um aí, bocadinho aí é isto. que entra, exatamente, é aí que entra a questão de ser empreendedor, ou seja, pagar o preço para se ser Sim. empreendedor. Entra Uhum. a questão da meritocracia, não é? Sim, Portanto, não estar preso, lá está, àquele rendimento fixo mensal. sim. Ai, estou-me a trocar. Isto em português. Meritocracia. Não, não vai lá. Passemos à frente. Então, portanto, e entra tudo nessa componente. Sim, Pegando aí na parte da família. E a malta vai ouvir o podcast, o áudio, e vai se rir bem nesta parte, que eu sei, boa. porque o Paulo Esteves não sabe dizer meritocracia. Olha, agora saiu bem, estás a ver? Foi Sim, fluido, não estava a pensar na palavra. Um, Pegando aí na parte da família, que tens uma filha, não é? sim, tenho. Como é que é? Ou seja, como é que a tua filha vê ou seja, a tua profissão, ver a mãe empreendedora, portanto, uma mulher de negócios, a lidar com clientes e tudo mais, como é que Uhum. ela vê tudo isso? Eu acredito que ela agora ainda não tem, assim, muita noção, porque estamos a falar de uma menina com 2 anos e meio, Ok. hum, Pronto. ela é pequena, mas, Ok. ainda assim ela já entende, que por vezes eu preciso mesmo de atender aquela chamada, e pronto, eu neste momento, obviamente é uma questão de gestão familiar, estou com ela e tenho mesmo que atender aquele cliente naquele momento, e ela já sabe que tem que ficar em silêncio, porque a mãe vai atender a um telefonema e é importante, e até diz: "Mãe, está a ligar, atende, mãe". Então é bom porque eu acho que ela está a ganhar uma consciência de, pronto, de me ver. Ela é super comunicadora, portanto é bom ela sentir esse feedback da minha parte, e salvo seja, eu sei que futuramente ela vai ter outra noção, hum, e vai acompanhar o processo de uma forma diferente. Mas é ótimo para mim, é o meu pilar, é a minha força de vontade diária e é por ela que eu todos os dias, para além de mim, obviamente, mas acordo, ah, para além de lhe querer dar algo melhor, porque há bocadinho estávamos a falar da questão da segurança, do Uhum. comodismo, e Sim. eu defino esta posição e esta cultura onde nós estamos de duas formas diferentes, que é a segurança e a paixão, que são estes dois pontos. E tu ou estás num ou estás noutro. É muito difícil hoje em dia encontrar alguém que esteja num local seguro financeiramente e realmente apaixonado. Não estou a dizer que é impossível, mas a percentagem e os estudos mostram que é reduzido. Ou seja, e eu abdiquei dessa segurança para ir atrás da paixão, que é o conselho que eu costumo dar a quem entra nesta área ou outra profissão qualquer que queira mesmo muito ou mesmo desenvolver o seu negócio, porque estamos aqui a falar também um bocadinho de empreendedorismo, e o facto de eu ter querido, criar um negócio também teve muito a ver com a vida que eu queria ter, a liberdade que eu precisava também para a minha filha,
apesar de não ter neste momento todo o tempo que gostaria para ela, até porque a nível de gestão familiar eu estou aqui um bocadinho limitada, como sabes, Uhum, sim. mas não deixo de fazer acontecer. Eu acho que isso é o mais importante, é a atitude. Quando temos a atitude, o resto flui. Ou seja, eu também costumo dizer que quando nos colocamos à prova não sabemos o que é que realmente Sem dúvida. vamos conquistar. Eu costumo dizer muito isso. Quero só dar aqui um abraço antes de mais ao Igor Campelo, que está aqui a assistir à live também, portanto ao Bruno Martins, à A Patrícia Bruna. Cruz, à Tatiana Neves, ao Paulo Faria, ao Rodrigo Santos também, ao Ricardo Henriques. Temos aqui muita gente a aderir. Obrigado desde já, Cátia 7512, portanto, Eu Daniela sei, um grande beijinho. Lopes, Marcos Gameiro, muito obrigado. D Fabião, portanto, não sei o perfil, é D Fabião, pelo menos é o nome do Nick. Muito Uh, obrigada. um abraço a todos e obrigado por estarem presentes e a tirarem um bocadinho do vosso tempo, numa sexta-feira à noite, a estarem aqui connosco. Um, Temos que nos colocar à prova para saber o que vamos conquistar. Esse é um dos grandes lemas que eu uso, sabes, na vida, e atenção, nem eu sempre fui assim também, claro. Por isso é que eu hoje vivo o mercado imobiliário também a 200%, porque eu transformei a minha vida no mercado imobiliário. Uhum. Tal como Mas eu, obviamente, tal como tu e muitos de nós, claro, que estão sem neste dúvida. mercado, porque lá está, todos nós vimos de backgrounds diferentes, mas Uhum. acabamos por encontrar aqui um fim, um propósito quase muito idêntico. A Sim. questão, a questão da estabilidade e da segurança, queria falar um bocadinho sobre isso, ou seja, porque falando aqui da minha parte, não é? Eu entrevisto muita gente, falo com muita gente, em que o receio principal é esse, não é? É o não ter a base financeira mensal, aquele chão, digamos assim, Uhum. e depois há tudo o resto, que é o risco do desconhecido, não é? Ou Sim, seja, porque sim. não sabem o que é que vão enfrentar nesta atividade, não sabem como é que as coisas vão ser feitas, apesar de haver formação e haver acompanhamento para isso, nas estruturas, mas há sempre esse receio, não é? Do Sim. desconhecido. Sim, sim, sim. Uh, tu sendo mulher, portanto, tu és mulher, tu és mãe, tiveste este desafio também, portanto, mudaste de cidade, inclusive, ou seja, tiveste Uhum. aqui um conjunto de fatores, ou seja, isto foi aventuras atrás de aventuras, não é? Sim, sim. Se tu tivesses que dar um conselho a alguém hoje, principalmente a uma mulher, não é? Porque, Uhum. lá está, atendendo também ao episódio 2, principalmente a uma mulher que quisesse abraçar esta atividade, mas tem estes receios todos, o que é que tu dirias a essa pessoa? Olha, o que eu diria a essa pessoa era que se concentrasse naquilo que realmente quer e desenhasse e imaginasse o que ela quer para agora e onde é que ela se vê daqui a 5 anos. Porque muitas vezes, nós mulheres com a vida que levamos de ser mãe e tudo mais, acabamos por nos esquecer um bocadinho daquilo que sou eu, não é? Não estou Da aqui obviamente identidade. exatamente, e não estou aqui obviamente a desvalorizar a posição do homem, pelo contrário, não seríamos nada também sem eles, como eles não são sem nós, mas o que eu quero dizer é, muitas mulheres acabam por se, esconder ou refugiar, num trabalho que lhes dá segurança, numa vida familiar que é necessário e acabam por se esquecer um bocadinho delas. E tantas que eu conheço e pude presenciar isso no evento que tive, imobiliário, que acabam por, ok, vou para o ramo porque quero um extra ou quero dar uma vida melhor à minha família, mas tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser o desenhar de um plano de perceber, ok, o que é que eu quero realmente? Em quanto tempo? Como é que eu vou lá chegar? Porque é muito giro eu dizer, pois sim, eu quero trocar de casa, quero comprar um carro, quero ir à Disney com os meus filhos, mas isso tudo custa, não é? Então, o conselho que eu dou é que escrevam, façam um dream board. E todos os dias, quando acordarem para esse dream board, perguntem: eu sou a pessoa que sou e o que é que eu estou a fazer para conquistar? Porque tudo aquilo que eu sempre sonhei ter, eu consegui. Porquê? Porque acreditei muito, porque quis muito, porque trabalhei para, mas essencialmente, se eu não tivesse um plano como tenho atualmente, eu não conseguia gerir a minha família, a minha filha, o meu tempo familiar, os meus negócios, os meus clientes, os meus colegas de trabalho, era impossível. Então, Diz-me. Sim, sim, diz, diz, é diz, tudo diz. válido. Queria só perguntar: eh,
tu começaste a carreira na Remax, Sim, e portanto depois vieste para Lisboa, abraçaste aqui o projeto na ZOM, a uhum, posterior, com o Ricardo uhum, Rajani, que sim, pelo menos quem está no mercado imobiliário sabe que é o Ricardo Rajani. uhum, Um, e tiveste aquele evento, portanto, na EXP, portanto, onde foste oradora, certo? Se não estou sim, enganado, sim, sim, portanto, o título era em inglês, né, que é Woman in Real Estate Build a Successful Career. Portanto, mulheres no imobiliário, né, que construir uma carreira de sucesso. Um, Tu consideras válido, e isto, e atenção, não quero entrar aqui em assuntos sim, 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 sensíveis, mas sim, tu consideras, porque há bocado falaste na questão de o homem não é nada sem a mulher e a mulher não é nada sem o homem, e aí, uhum, obviamente, também concordo, claro, e quem estiver a assistir à partida também vai concordar. Vou já deixar também aqui aproveito à malta que está a assistir à live, se quiserem, se tiverem questões para nos fazer, estejam à vontade, ok? É só usar o chat e nós respondemos no seu devido tempo, claro, respondemos, estejam à vontade para isso. claro que sim. Olha, aproveitar, entretanto, entrou aqui uma Bárbara Lisboa. É a Uh, minha irmã. Pronto, ok, então já tens aqui a família em Olha, peso. é o suporte da É família, o obrigada. suporte, é muito importante, atenção, é tirar o chapéu. Um abraço a todos. E o que é que eu te queria perguntar? Ou seja, porque existe muito aquela questão também na sociedade, não é? Em que Uhum, o modelo tradicional normalmente contempla a mulher, portanto, é mais a cuidadora do lar, não é? Da uhum, família, e o homem é mais aquele que, portanto, o que traz o pão, vai e o queijo para casa, digamos assim, não é? exatamente. Um, mas neste mercado, portanto, no mercado imobiliário, que tem, portanto, uma cota muito grande de mulheres a trabalhar enquanto Sim. empreendedoras e consultoras, e não só, direções comerciais, inclusive, Uhum, e donas também de agências imobiliárias. sem dúvida. Um, Tu consideras, ou seja, que é possível tanto homem e mulher estarem no mesmo patamar, não é? Uhum, Profissionalmente neste mercado e não só, mas falando aqui do nosso mercado, sim, que isso é possível, não é? sem Não é dúvida, preciso haver aqui conflitos, e aqui falando já em relações também, se calhar até portanto, relações pessoais, não é? Isso é possível, certo? sem As coisas dúvida, funcionam. claro. E, e porquê é que, na tua opinião, lá está, daí o ser o tema de hoje, qual é, ou seja, porquê é que funciona? E a minha pergunta aqui é, porque no mercado tradicional, normalmente, as mulheres, portanto, estão um bocadinho mais sujeitas a alguma discriminação, talvez, não é? Algum tempo de espera maior para evoluir de carreira, não é? E estão Uhum, sujeitas a esse tipo de validações da hierarquia. No mercado imobiliário, é diferente. Há muitas mulheres sim, de sucesso no mercado. Daí o evento onde tu estiveste. sem Partilha um dúvida. bocadinho a tua opinião. Porquê é que tu consideras que é possível no mercado imobiliário isso acontecer? Olha, primeiro porque é um mercado que não te limita. É uma profissão que tu constróis aquilo que tu queres. Porque tens a tua liberdade, obviamente tens aqui um conjunto de objetivos e de procedimentos, mas desenhas aquilo que, à partida, quando tu decides ir para o mercado imobiliário, é porque já existe dentro de ti uma certa ambição em querer algo mais, em querer uma certa liberdade. Então, quando tu desenhas esse plano para ti, acaba por simplificar aquilo que já me estavas, ou no fundo, a questionar dessa posição de ser fácil ou não ser. Foi uma das temáticas que nós abordámos nesse evento, foi efetivamente como é que é ser mulher no ramo imobiliário, porque tem um lado positivo, tem alguns lados menos positivos, como nós sabemos, mas a mulher, obviamente sem desprimor ao homem, tem uma sensibilidade que permite muitas vezes chegar ao outro de uma forma um bocadinho diferente, por todo um conjunto de situações. Atenção. E eu acho que aqui neste ramo consegue-se marcar a diferença, seja homem, seja mulher. Ainda hoje comentava isso com o Ricardo numa palestra que assistimos. Uh, Consegues marcar a diferença e ter sucesso com o teu nível de sensibilidade, com a forma como tu és capaz de empatizar com as pessoas, com a forma como tu consegues lidar com o teu colega, que são os teus primeiros clientes. Tudo isso vai fazer diferença na tua carreira. E eu acho que aquele evento foi magnífico porque tivemos várias marcas juntas, que hoje, na conjuntura atual que nós vivemos no mercado, hum,
a questão que se coloca é como é que é ser broker, mulher, de uma agência, como é que assumimos uma direção comercial, como é que eu, no meu caso, na altura, com a idade que tinha, consegui assumir uma equipa de 20 pessoas e colocá-las a serem mega produtivas. Portanto, tudo isso é um desafio, mas é um desafio que é positivo, que nos faz crescer e que nos faz efetivamente mostrar que este mercado, para quem quiser e tiver um plano bem traçado, obviamente com um apoio, nós sabemos que é ótimo, das nossas estruturas, nós conseguimos, tanto seja um homem como uma mulher, alcançar aquilo que pretendemos. Porque não tens limites, não tens. É como tu. E para além disso, é um sistema que tu começas a investir de uma forma diferente. Tu, se quiseres abrir uma clínica, se quiseres abrir um espaço comercial, tu vais investir imenso tempo e fundo monetário, não é? E como o Ricardo disse, e eu acho muito giro, quando ele começou este negócio, a única coisa que ele precisou foi sapatos e cartões. Portanto, é um bocadinho por aí. Eu acho que a questão de sermos homem ou mulher, claro que a nossa posição enquanto mulher é um bocadinho diferente e aquilo que nós apelamos é à compreensão do homem, porque existe toda uma gestão familiar depois de um dia de trabalho, de estar com clientes, hum, que é sempre um bocadinho diferente. Então, no meu caso, por exemplo, com uma filha pequena, acaba às vezes por ser difícil, acaba por ser mais um sacrifício um bocadinho maior, porque precisamos de saber equilibrar. Mas eu diria que é isto que eu sinto, que não é assim tão difícil nem complexo, mas existe trabalho, Tudo dá trabalho, tudo dá sem trabalho. Eu digo dúvida. sempre isso todos os dias, a toda a hora, a toda a gente que me pergunta como é trabalhar no mercado imobiliário, eu digo sempre que dá trabalho. Inclusive, lá Exatamente. está, quando eu tenho as ditas reuniões ou entrevistas de recrutamento, é uma das grandes coisas que eu digo logo às pessoas, que é possível atingir tudo isto que eu depois enumero, não é? Eu faço uma lista daquilo que é possível atingir e dou exemplos práticos portanto, de vários colegas que temos na estrutura, mas eu refiro sempre isso, dá trabalho, nada vai cair do céu, mas seja no imobiliário, seja em que área for, Sem ok? dúvida. Só fazer aqui uma pausa antes de mais, para não ficar esquecido, dar aqui um abraço à malta que tem entrado aqui na live. Portanto, temos aqui a Inês Souza Arte, que diz Beatriz, minha de força, ok? Grande beijinho, Inês. Temos a Ana Lúcia, que é aqui a nossa colega e amiga da 121 TP Family. Temos a Andreia, um abraço, um beijinho à Andreia. Francisco Álvaro, o João Cardoso, o Rui Araújo, o grande Rui Araújo, um abraço ao grande Rui Araújo, um grande amigo meu, já há muitos anos conheço este senhor. Já me cruzei com esse Uh, senhor algumas vezes assim de vista, ele não já me te conhece, cruzaste? mas nas colinas do Cruzeiro, que é a zona onde eu É. às vezes estou mais, eu sei quem ele é porque já me falaram muito bem dele, portanto um grande abraço e um Pronto, beijinho, é um então fica exemplo. já aqui o convite, Rui, em aberto, vamos os três beber um café e Rui e Beatriz vão se conhecer. Claro que O sim, Rui é um excelente profissional, atenção, sem dúvida. Eu conheci o Rui ainda no tempo em que ele, Rui, se é que posso partilhar, ok, eu vou partilhar, vou ser spoiler. Ainda eu estava a iniciar o meu projeto de massagista desportivo. Para quem Oh, estiver a ouvir uhum, este podcast, eu irei abordar estes temas mais à frente, claro, vou contar um pouco da minha história, mas para já, oh não. hoje é Beatriz Lisboa, mas eu conheci o Rui só para enquadrar, porque este senhor está-se a tornar um gigante imobiliário. Eu conheci-o ainda, ele também dava treinos outdoor, portanto, na área do fitness, não é? E Uhum. com o seu negócio, o Rui diz que posso revelar sem segredos. Sim, porque não há grandes segredos, atenção. O Rui fez a sua carreira na Audi, se não me engano, Rui, certo? Confirma-me se estou enganado. E enquanto diretor comercial, portanto, eu conheci-o nesse âmbito. E eu tinha um negócio de massagem desportivo, portanto, estava alocado aqui em vários ginásios e vários boxes, e foi assim que o conheci. Entretanto, lá está, o mundo dá voltas, ele também tinha e tem o seu negócio na Herbalife, Ok. na Audi, confirma o Rui. Entretanto, eu acabo por ingressar aqui no mercado imobiliário um pouco mais cedo que ele,
e ele entrou aqui, se é que se pode dizer, relativamente há pouco tempo, não é? Não consigo confirmar há quanto tempo, Rui, se puderes dizer, eu partilho aqui. Olha, Rui, pronto, vamos ter que fazer um podcast os dois. Não há hipótese. Exato. Ou seja, ele está-se a tornar, e já é, aliás, um grande senhor imobiliário, Eu tenho que é uma acompanhado, coisa de loucos. Portanto, Beatriz, obviamente, está aqui o convite feito, vamos claro fazer que aqui o sim, trio, Colinas do Cruzeiro, vamos lá beber um café. Está há um ano no imobiliário. combinado. E vamos ver um café os três, que vai ser interessante. Vamos sim, senhora. Voltando aqui então à conversa, ao tema, exatamente, portanto, ninguém consegue atingir as coisas sem trabalhar, é óbvio, não é? Não, jamais. E o mercado imobiliário não é diferente. A diferença aqui sim é precisamente que nós vamos construir por nós próprios, lá está, nós não estamos agregados a uma estrutura Sim, tradicional em que temos uma direção que é essa direção que vai ditar se eu subo ou não de posição, não é? Não é um bocado por aí. exatamente. Claro, Um, ou seja, isto está a trabalho, tudo se constrói, e o episódio está focado, obviamente, um pouco mais no público feminino, porque é a Beatriz Lisboa, portanto, é a mulher empreendedora aqui no mercado imobiliário. Como é que correu o evento na XP? Houve muitas mulheres a assistir ou não? imensas. Nós tivemos a sala cheia. Estava-me a tentar lembrar do nome do hotel, onde foi, ali junto ao Hard Rock. Eu posso confirmar aqui muito rápido. eh, Se Mas isso não, estiver também não na. é grave. Ok. Não é grave. Foi muito, muito bonito, até porque quem me fez o convite foi alguém que é muito especial para mim. É aqui um parêntese, a Michelle, ela não deverá não estar, porque ela também, português, ela entende pouco, nós falamos sempre em inglês. Ela teve e está no Canadá, e eu conheci a Ambit Remax porque tinha ouvido falar um bocadinho dela e tomei a liberdade de ir à procura do historial dela e enviar-lhe uma mensagem, falarmos um bocadinho, começámos a trocar umas ideias e ela fez-me esse convite. Foi acompanhando o meu trabalho, foi falando um bocadinho comigo sobre o que é que eu considerava que estava a ser o maior desafio neste momento no mercado, e criámos ali um momento de partilha muito bonito com colegas de várias agências, o que é ótimo. Também tivemos homens, tivemos, a maior parte foram mulheres, mas também tivemos homens a assistir. Homens esses que também têm posições Interessante. e cargos um, importantes, ou brokers ou diretores comerciais, que querem também perceber como é que podem entender melhor a parte feminina. Como é que, se calhar, num momento de um recrutamento, conseguem entender melhor a parte da componente familiar, alguns deles podem não ter filhos, então foi muito giro tê-los lá presencialmente também para sentirmos, e curiosamente fizeram-nos imensas questões, o que foi ótimo. Portanto, foi um momento de partilha muito bom, muito genuíno, línguas diferentes, grupos diferentes, e eu acho que faz muita falta isto no novo mercado que estamos a viver, Paulo, esta partilha de conhecimento, esta partilha de sensações, aquilo que estamos a viver, porque não há necessidade de nos virarmos uns contra os outros, porque nós precisamos dos nossos colegas, são os nossos primeiros clientes, não é? Na verdade, é por isso mesmo que os clientes nos pagam um serviço, para nós sermos rápidos. Aliás, eu costumo dizer que neste momento, tendo em conta as avaliações que eu tenho feito e o que tenho medido, o cliente só paga três coisas, que é conhecimento, velocidade, hum, e está-me a faltar o outro, Qualidade do serviço, profissionalismo, será isso? eh, conhecimento. Conhecimento, Conhecimento, velocidade e confiança. Era isso que eu confiança, queria ok. dizer. Pronto. Porque é aquilo que eu senti que efetivamente os marca. Já me aconteceu eu ter, e recentemente, por acaso não sei se está a assistir, se não, mas uma cliente que disse-me literalmente: Epá, Beatriz, eu tinha decidido pelaquela agência antes da Beatriz entrar na minha casa. Epá, mas eu senti aqui uma energia que eu adoro transparência, eu gosto das coisas simples, práticas, e o facto da Beatriz não vir para aqui vender ou impingir ou dizer que quer angariar a minha casa, que só, literalmente só veio conhecer, sem papéis, sem nada. Ou Epá, seja, agregar, ou seja, ser transparente, agregar valor, sem dúvida, mas sem no dúvida, fundo ser genuíno. Ou seja, sempre, sermos genuínos, porque as pessoas sempre. sentem, não é? As pessoas Claro que percebem. sim. E foi É. exatamente isso que nós partilhámos um bocadinho naquele evento, foi, os desafios que nós estávamos a sentir neste momento, e como é que estávamos a atravessá-los, a vivê-los, como é que isso de certa forma nos estava a fazer crescer enquanto pessoas e seres humanos.
E é um bocadinho isto, Paulo. Eu acho que nós temos de ter essa consciência que cada vez mais um cliente, neste caso no mercado, tem consciência e sabe, e são cultos. Eu noto muito isso. As pessoas têm conhecimento de mercado, sabem como vender uma casa, e às vezes eu pergunto-lhes diretamente: então, mas o senhor sabe porque é que me está a pagar este valor, ou porque é que me vai pagar este valor? Ah, é para vender a casa. E eu, pois, mas isso o senhor também consegue fazer. O senhor consegue pôr isso na sua casa no Idealista, consegue pô-la à venda, então por que é que acha que precisa de mim? É esta a pergunta que eu considero que todos os comerciais ou todos os consultores devem fazer. É Colocar, quando, colocar a bola do outro lado. exatamente, é perceber se efetivamente o cliente sabe. Claro que nós sabemos que o objetivo final é vender a casa, mas se ele nos vai pagar um serviço, tem que nos pagar um serviço por algo que ele não consegue fazer. Porque algo que ele consegue fazer não tem que ser remunerado, não é? Esta aqui é um bocadinho a minha forma de pensar, e por isso é que muitas vezes eu digo, se calhar neste momento poderei não ser a pessoa certa, vou encaminhar para outra pessoa, ou então eu própria digo, não, é possível, faça. E sabes, Paulo, aqui a diferença entre ser um consultor e ser um vendedor, e isto serve para a mulher, mas também para o homem, é que muitas das vezes, e já me aconteceu, eu ajudei muitas pessoas sem cobrar absolutamente nada. Zero. Modelo pro bono. E Mas funciona? isso vai-nos trazer muita coisa futuramente, como eu estou a sentir neste momento. Imensos clientes a referenciarem, a ligarem para mim. Olha, eu falei com XY, como aconteceu recentemente, uma cliente que disse-me que iria colocar a casa para venda com um colega de outra agência que era vizinho dela. E eu disse: "Muito bem, faz muito bem, e se eu tiver cliente terei todo o gosto e vou ser a primeira a trazer". E assim foi. Sempre falei com o colega e tudo, a experiência não foi assim tão positiva, mas ela teve o cuidado depois de ligar e dizer: "Ai, eu sou muito grata à Beatriz por toda a ajuda, apesar de não estar a trabalhar diretamente comigo, epá, isto não correu tão bem como eu estava à espera, olhe, desculpe". E eu disse: "Não tenho que pedir desculpa de nada", e é um bocadinho isto, é nós percebermos que quem escolhe é o cliente e nós temos que respeitar essa decisão. Ponto. Não temos que insistir e aí é que está, é que entramos nessa veia de vendedor e é por isso que depois os clientes não querem trabalhar connosco, ou têm uma certa aversão aos consultores, é pá, aqueles chatos que me vêm tocar a campainha e eu estou a dormir ou estou a comer e vêm lá com os papéis e os flyers. Portanto, é um bocadinho a perceber que nós existimos para, resolver e para dar paz numa situação que a pessoa não está preparada para isso. Consideras, eu pelo menos tenho aqui uma ideia muito concreta e eu passo sempre aqui uma ideia muito específica Uhum. quando falo com os colegas, não é? E até mesmo quando tenho as minhas reuniões de recrutamento com Sim, rookies. Tu consideras ou não que, portanto, todos nós consultores somos uma empresa, nós somos empresários. sim, somos, sem dúvida. Daí a questão de entrar na prestação de serviços aos clientes, não é? Ou seja, se Uhum. fugir, lá está, do mindset de vendedor, não é? Da mentalidade de vendedor e entrar Claro. no âmbito de eu sou uma empresa e eu, enquanto Uhum. empresa, estou a prestar este tipo de serviços. Tenho esta lista de serviços, não é? Exatamente. Para o ajudar a si na venda do seu imóvel. É base. Há quem não se identifica, há quem se identifica. Atenção, isto depois é como tudo. Dá para Só fazer uma todos. Eu pausa. gostava. Sim, sim. Sim, sim, só fazer uma pausa, desculpa, porque temos aqui malta aqui nos comentários. Temos a Cristina Gabriel, um beijinho à Cristina Gabriel, que é uma amiga minha. Temos o MD João Rodrigues, Pedro Moraes. Temos o Gonçalo David, um abraço ao Gonçalo David. Temos Olá, Gonçalo, abraço. o David I. Rosa, IV Rosa, e temos também o grande João Coelho de Souza. Um abraço ao João também Um e ao, abraço, João. e ao Rafael PT1. Só dar aqui as boas-vindas e obrigado por estarem a assistir. Beatriz, ias a dizer, lembras-te ou já perdeste Não, a perdi o linha? Já raciocínio, perdeste a estava linha, aqui a pronto. ver quem. Não há problema. Não, Eu estavas a ajudo. falar da questão de ser básico, pronto, a lista de serviços, sermos uma empresa, sim, Não, está. atenção, básico, não diria básico, ou seja, é precisamente, lá está, ver o negócio de cima para baixo, não é? Temos a Uhum. capacidade Sim, sim, de sim. nos extrair do negócio e ver as coisas num panorama de É 2D, se é que se pode dizer, é o ok? sair da ilha e ver a ilha por fora.
É Exatamente. exatamente isso. Um abraço também aqui ao Rui Martins, portanto, o broker da Tipi Family, está a assistir aqui connosco. Um abraço a ele, Olá, à Sara muito gosto, Vasconcelos Rui. também. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Beatriz, eu queria te fazer há pouco uma pergunta, antes que avancemos mais, ainda Uhum. sobre o evento da EXP. Sim. Havia muitas mulheres já consultoras ou havia mais mulheres, portanto, a querer iniciar a atividade? Ou era um misto? Como é que Era, isso... era. Foi aqui 50-50, sim. Tínhamos metade, até porque literalmente havia a sala dividida. Ah, ok. Mas Estava mesmo dividido, não ok. foi, não foi propositado, atenção, mas efetivamente havia várias mulheres que estavam a considerar essa entrada no ramo e haviam outras que já eram consultoras. Ok. E as tribos dividiram-se na sala. Exato. E acabaram por depois se misturar. Acabam. Pois, boa. Sim, porque o entrosamento, não é? Lá está o networking, é Exatamente, muito importante. sem Boa. dúvida. Epá, e ainda bem que há esses eventos, eu acho que devia haver mais. Aliás, a minha mulher brinca muitas vezes, qualquer dia vou eu para a consultora, fazemos os dois equipa. E eu, Olha, porque pronto, não? nunca se sabe, vamos ver, eu não sei o futuro, atenção, eu não sei o futuro. É isso mesmo. Enquanto me senti realizado no recrutamento e na inspeção, está tudo bem, depois o resto é o resto. Claro, claro que Mas sim. isto, ou seja, para transmitir aqui efetivamente que há muitas mulheres interessadas a abraçar esta atividade. Sem dúvida. Há muitas E mesmo. pegando outra vez aqui num ponto muito atrás na conversa, mas que eu acho que se vai integrar aqui, é uh, toda esta componente da logística, não é? Portanto, tu enquanto mãe, portanto, para quem tem filhos, Uhum. como é que é toda essa gestão, ou seja, só para enquadrar, antes de mais, para quem estiver depois a ouvir isto mais à frente, quando for lançado, esta é uma atividade, para quem não conhece, que nós é que criamos os nossos horários, não é? Ou seja, isto é uma Uhum. atividade de tarefas, de compromissos, de responsabilidades, não é uma atividade em que eu diga que vou entrar às 9h30 e saio às 6h30, isso não existe. De uma Quiseres, certa pode ser. forma. Sim, o que eu Sim, quero dizer é o sentido tradicional, não é? Vou picar o exatamente. ponto, Tal e pronto, isso não qual. existe. É óbvio Uhum. que a profissão em si, todas as responsabilidades que nós temos, vai acabar por preencher o dia de forma Claro. natural, ok? Mas o que eu quero dizer é que isto é muito dinâmico, não é? Portanto, eu é que vou gerir, se eu tiver um imprevisto, eu vou avisar Sem dúvida. portanto, quem eu tenho que avisar os meus clientes, neste caso, para adiar esses compromissos, para ir resolver esse imprevisto. Uhum. Ou seja, quem depois estiver a ouvir e tenha filhos, neste caso, mais uma vez, se calhar um pouco mais direcionado para as mulheres, que têm aqui o bichinho de querer entrar, mas há aquele receio. Sim. Como é que é a tua logística, se quiseres partilhar um bocadinho, claro, do teu dia a dia, com a tua filhota, não é? Porque ela tem Ok. 2 anos e meio, portanto ainda é um bebê, não é? Precisa de muita Sim, atenção. sim, sim. Como é que é essa tua parte, essa logística? É mesmo uma logística complicada e tenho que explicar o porquê, porque pronto, poderá ser e servir de exemplo para outras mulheres e outras pessoas, mas a minha mudança para Lisboa, portanto, eu fui-la totalmente sozinha. Portanto, eu fui com ela e, no fundo, a minha gestão em termos de horários prende-se um bocadinho com respeitar, obviamente, os horários da escola, não é? E, portanto, eu tenho essa sensibilidade de explicar muitas das vezes ao cliente que existe alguém que é muito importante para mim, que precisa daquele meu tempo e que ao final do dia eu preciso desligar e estar com ela e prestar-lhe toda a atenção e todo o carinho, porque ela também precisa da minha educação fora da escola, não é? Mas não é fácil, não é fácil, principalmente em Lisboa, porque de repente vejo-me no trânsito, tenho que ir buscar, vou chegar atrasada, não tenho ninguém, pronto, às vezes consigo aqui uma ou duas pessoas de alta confiança que tenho que me consegue ajudar, mas obviamente não é todos os dias e nós sabemos como é que é viver em Lisboa, que é um andamento e um ritmo que eu gosto, atenção, foi por isso que decidi abraçar este projeto, porque pronto, sentia que precisava de mais, mas não é de todo fácil, porque as distâncias são longas, não é? Eu o meu escritório não é ali mesmo ao lado da escola, nem ao lado da minha casa, apesar de ser perto, então existe aqui um respeitar de horários e eu ser um bocadinho comprometida ao máximo com essa minha missão de ser mãe, para além de ser consultora, obviamente. Então, para isso, eu tenho uma agenda semanal e nessa minha agenda eu tenho os blocos de tempo para a minha filha, pronto, onde efetivamente está lá a hora que eu vou buscá-la, o que é que eu vou fazer com ela, eu tenho isso tudo escrito. Até Engraçado falar. mesmo.
Diz. Não, não, diz. Ia falar nos blocos de tempo, pronto, mas não vou Sim. aprofundar sobre isso porque se calhar pode haver malta que não vai entender, mas é os blocos de tempo vai de encontrar aquilo que tinha falado há pouco, falando na questão da logística, porque Uhum. nós vivemos numa grande metrópole onde os acessos estão cada vez mais lotados. Difíceis e lotados, sim. Eu falo por mim que deixei de andar, portanto, de carro para Lisboa. Uma das grandes iniciativas que aqui o nosso governo lançou e acho muito bem, porque eu usufruo dessa iniciativa que é o passe navegante Uhum. e eu até considero, lá está, porque hoje em dia também sou a falar muito daquela questão de consultor imobiliário tem que ter carro, que é porque tem que se deslocar muito rápido, não é? Tem que ir para zonas que às vezes é Rápido, complicado. salvo seja, somente se for de moto. Pois, exatamente, ou seja, o rábito hoje em dia já é um bocadinho subjetivo, não é? Porque às vezes Exatamente, basta apanhar um acidente ou um bocadinho de trânsito a horas de ponta e já não é tão rápido. claro. Eu pessoalmente desloco-me de transportes. Pontualmente Uhum. uso o Bolt ou a Uber e eu acho Uhum. que hoje em dia também, lá está, um consultor não é Sim, obrigatório ter o de carro. todo, Pode dar jeito, mas não é obrigatório. claro. Agora, na questão da logística, portanto, voltando outra vez ao assunto de ti, da tua filhota, é desafiante, mas Sim. consegues gerir, não é? Consigo, sem Consegues. dúvida. Eu acho que tem tudo a ver com, lá está, mais uma vez aqui a tua capacidade de organização. Se eu sei que tenho que ir buscar àquela hora, eu tenho que estar preparada para 20 minutos antes ou meia hora antes, ou organizar as minhas reuniões com os meus clientes de forma a que naquele momento eu vou estar lá, seja de que forma for. Já sei que vou apanhar trânsito, ou pronto, tenho que gerir muito bem o tempo, e viver em Lisboa é isso mesmo, é sair de uma angariação ou de uma visita aqui e acolá e gerir a outra, portanto, nós já sabemos que é assim. Portanto, tem é que haver muita organização e muito método para que consigamos que funcione. Porque se eu tiver a sair, vou só porque sim, pronto, chego lá daqui a 15 minutos, 20, estou lá. No meu caso em particular, para algumas pessoas pode funcionar, para mim não, eu sou muito rigorosa com os horários. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Temos aqui uma pergunta de uma ouvinte, Sim, se é que se pode dizer, não é uma ouvinte, portanto, isto é uma live, está a ser gravado, mas ao mesmo tempo está a claro, ser transmitido em direto no Instagram. Temos aqui uma pergunta de uma ouvinte. Tu já estás há vários anos no mercado, certo? Portanto, sim. a tua filhota tem 2 anos e meio, conforme tu disseste. Uhum, E a pergunta é muito simples, que é, tendo em conta, portanto, que este mercado é um mercado dinâmico, não é? uhum. Também é algo constante, se sentiste algum tipo de pressão para voltar rapidamente à atividade após teres tido então a tua filhota, sobre o prejuízo de, enfim, teres que correr atrás, não é? Novamente recomeçar tudo do Sim, zero. sim. Tiveste algum É, tipo de pressão nesse sentido? sim, senti um bocadinho essa pressão porque, obviamente, nós sabemos que se não trabalharmos, a coisa não acontece. É muito mais difícil, por muito que deixasse o trabalho preparado e com as pessoas certas, não é. E, no fundo, o segredo também foi o delegar. Pronto, mas não é a mesma coisa. E no meu caso, eu sinto que usufruí da minha filha, da maneira que era correta, que era justa, porque eu também tinha e tenho necessidade constante de estar a aprender e de acrescentar e de falar com pessoas. Eu não consigo estar muito tempo sem conversar com alguém que me acrescente, que tenha uma boa energia, e isso faz-me falta. Portanto, eu própria já coloquei essa pressão em mim de, ok, estamos no nível que é possível recomeçar, estou preparada para, tenho as ferramentas certas, do meu lado tenho um apoio familiar que me vai suportar, e sim, aconteceu. Portanto, eu acho que foi tudo uma questão de pensar como é que eu iria reiniciar a marcha, digamos assim, de uma forma que fosse confortável tanto para a minha família e para a minha filha, como para mim. Ou seja, tendo em conta que tu tens um perfil, se é que eu posso analisar aqui o teu perfil, que já o analisei há muito tempo, mas tu tens um perfil de liderança, não é? De líder, já foste líder, inclusive, tu Sim, próprio já o sim, disseste, sim. de equipas, mas tu, enquanto pessoa, és líder de ti própria, não é? Um, para ti foi natural esse processo, ou seja, Sim, apesar sem de haver a dúvida. pressão, para ti foi natural. Uhum. Muito Ok. natural, sim.
E só uma pausa antes que a gente se perca, só para dar aqui então um abraço e obrigado por estarem aqui connosco, a Cristina Alves, portanto, Cristina Alves da Remax, portanto, uma colega da Remax. Bem-vinda. Temos aqui também, antes que eu me perca, que os comentários não estão a ajudar aqui o scroll, temos aqui também a Lorena Almeida, um beijinho à Lorena. A Lorena trabalhou comigo na Remax. A Lorena Boa, trabalhou comigo na boa. Remax, como coordenadora. E Ok. hoje em dia está lançadíssima, tem um projeto dela, tem uma agência de marketing digital, tem Uau, um boa. projeto, exato, um projeto portanto, de liderança de Mulheres líderes. carreiras também em Portugal. E eu tenho acompanhado o trabalho dela de perto e é muito engraçado, porque lá está, a Lorena acaba por também se enquadrar aqui um bocadinho aquilo que nós temos falado até agora, ou seja, é uma Sim, sim. mulher Sem dúvida, uma mulher empreendedora empreendedora. Parabéns. no mercado imobiliário e não só, porque eu sei que ela continua ativa também aqui no mercado imobiliário, com várias parcerias que tem. Um beijinho à Uhum. Lorena, que vai também estar aqui brevemente neste podcast. A Vou ver. equipa do, portanto, Severino, Pires, Silvino Marques, Gonçalo, MR, MS, portanto, Daniela Mota novamente, Jorge Beijinho, Constantino Daniela, é uma grande amiga. e o José Manuel Seabra, o grande José Manuel Seabra. Um abraço também ao José Seabra, também trabalhou comigo na Remax, Que e bom. pela qual também tenho aqui um carinho especial. Obrigado a todos por estarem presentes. E voltando aqui ao tema, portanto, para ti foi natural, Sim. porque tu já tens esse mindset, lá está, que eu costumo dizer mindset de crescimento, que é uma formação, um módulo que eu também costumo dar aos consultores. Mas agora faço aqui a seguinte questão. Imagina, alguém que, portanto, uma mulher que não tenha assim, não é muito esse perfil, não é? Que não tenha Uhum. essa capacidade de ser líder, mesmo até de Uhum. si própria. E que estaria aqui a passar, se calhar, até por um processo semelhante. É consultora, mas, portanto, está aqui prestes a ter um bebê e já está a sentir aquela Uhum. pressão de, pois, como é que eu vou fazer tudo? Vá, dicas ou conselhos é que tu poderias dar a essa pessoa para, lá está, não depois deixar, enfim, cair tudo, não é? Uhum. Da atividade, do seu Sim. negócio. O primeiro conselho que eu posso dar é que trabalhe em si própria. A parte emocional é muito importante para este negócio. Se não tivermos bem fundamentadas, e as raízes estiverem bem alicerçadas, digamos assim, muito dificilmente nós conseguimos concretizar os nossos objetivos ou chegar mais facilmente àquilo que queremos realizar. Porque é fácil, a mulher é um ser sensível, é um ser muito emocional, é fácil deslizarmos, é fácil vermos o nosso filho a sofrer que de repente, ei, o trabalho já fica ali um bocado em stand-by. E isso acontece. Então, se nós estamos assim num turbilhão de emoções e estamos aqui com alguma preocupação, o meu conselho é que se encontrem a si próprias primeiro, percebam quais é que são as soluções. Ok, eu quero começar isto. Mais uma vez, é perguntas, perguntas, perguntas. Como é que eu vou começar? Ok, se calhar nesta fase eu preciso investir um bocadinho no meu conhecimento, uma vez que estou um bocadinho ainda ansiosa. É importante sabermos que ir para esta área com uma certa ânsia não é de todo benéfico, porque vamos transparecer isso para quem está do lado lá, principalmente aos nossos clientes. Então, a minha sugestão é que avaliem todas as ferramentas e percebam que quando tiverem a máquina pronta a trabalhar, aí sim deem esse passo. Ou seja, perceber, ok, tenho uma gestão familiar para fazer, tenho que avaliar quais são as soluções, porque depois não ter essa parte bem equilibrada vai de certa forma, desviá-la. E isso serve também para homens, principalmente para a mulher, isso vai acontecer. Vai, de certa forma, se não tiver aqui um conjunto de situações bem trabalhadas e bem definidas nela própria, vai se desvirtuar, vai entrar em frustração porque não consegue nem ser consultora, nem ser mãe, e depois as coisas correm mal. Epá, o que é que eu fiz para merecer isto? E é uma choradeira. Então, o meu conselho é mesmo que se encontrem. Se for preciso, façam como eu fiz, que tive dois mentores maravilhosos na minha vida que ajudaram-me imenso nesta mudança que eu tive, que foi o Miguel Almeida e a Paula Lourenço, duas pessoas por quem tenho imenso carinho e que sei que certamente irão ouvir isto. Às vezes nós precisamos desses mentores na nossa vida, dessas pessoas que nos dão inputs. Para além deles, obviamente, tive a minha família, as pessoas que mais me são queridas e que sempre acreditaram em mim.
E é um bocadinho isso, é as pessoas com quem nos rodeamos, é aquilo que nós queremos fazer e como queremos fazer que vai ditar se somos capazes ou não. Só para confirmar, Paula Lourenço é a autora do livro Todos Nós Já Fomos Exatamente, Rookies. Acho exatamente. que é esse o É uma título, grande atenção, não consultora. quero. Já todos fomos rookies, sim, Exato, não me quero enganar. exatamente. Está na lista para comprar. Eu tenho Já tantos li. livros na lista para comprar que isto é uma coisa doida. É sem dúvida Ahm, um livro muito interessante, porque ensina-nos e mostra-nos que, efetivamente, em qualquer fase da nossa vida, em qualquer profissão, em qualquer passo que nós demos, nós já fomos rookies, porque iniciámos, começámos do zero. E é um livro que nos transmite que não tem problema começar novamente. Muitas vezes nós falhamos, erramos e desistimos. Esse é o grande erro. E não só nesta profissão, como em tudo na vida. É preciso muita resiliência, muita persistência. E ser empreendedor é mesmo ter essa capacidade, Paulo, nesta nossa profissão, que nós não temos um vencimento, que nós trabalhamos para ajudar as pessoas e esse ajudar, essa capacidade que tivermos de dar respostas é que nos vai trazer o fundo monetário. É aí que nós temos que perceber que, se formos criativos, se pensarmos, se estudarmos, se investirmos o nosso tempo no nosso negócio e na nossa pessoa, torna-se muito mais simples. Muito mais simples. E esse livro é um bocadinho hum, um juntar de várias histórias também que acabam por nos motivar e nos fazer entender que, para quem efetivamente quer desenvolver um negócio imobiliário, é importante passar pela fase de ser rookie. É engraçado de estares a dizer isso, e eu vou só para enquadrar depois quem for ouvir isto mais tarde, claro que o rookie, portanto, é um termo americano, Exatamente. que no fundo quer dizer que é a pessoa novata, portanto, está a iniciar aquela atividade, não é? Somos Uhum. novos naquela atividade, seja ela que atividade Sim, qual for. O rookie não é um termo só do imobiliário, é um termo americano. E é engraçado dizeres isso, porque eu, inclusive, até lancei aqui há uns tempos um excerto de um vídeo, acho que foi do primeiro episódio que eu tive com o Pedro Lourenço, em que eu uhum. falava precisamente sobre passar pelas dores do processo, não é? As dores do Do crescimento. crescimento. Exatamente, eu Exatamente. vi. Exato, é isso mesmo. Porque eu também falo muitas vezes isso, não só nas reuniões com que eu tenho, lá está, com os tais rookies, como também Sim. há alguma formação que eu dou aos nossos consultores, que é precisamente essa questão das dores de crescimento, não é? Do passar pelo processo. E Uhum. se calhar até enquadrando aqui um bocadinho, um dia, portanto, isto mais para a frente hei de fazer episódios sobre isso. Eu, quando fui massagista desportivo, eu perdi o foco, não é? Perdi o rumo, também me deixei, perdi o caminho. E não fui resiliente o suficiente para continuar a seguir esse caminho. Mas lá está, as dores do crescimento ajudam para isso. Foi isso que também me despoletou depois Sem dúvida. entrar aqui no mercado imobiliário, mas também não foi imediato, ok? Eu tive aqui um Claro. processo, não vamos falar agora sobre isso. Uhum. Foi um processo, tive aqui um processo, tive um timing, digamos quase com um período de celibato, digamos assim. Um, e só depois, uns tempos mais tarde, é que entrei no imobiliário. Um, e isto para transmitir que ou seja, as situações, as experiências que nós passamos em que fracassamos servem de exemplo. Sem dúvida, Uh, sem dúvida. já reza aquela velha máxima, não é? Que portanto, nós temos que fracassar para evoluir, para aprender. Sim, temos que Uh, perceber mesmo e temos que nos eu levei muito tempo a descobrir isso, porque jamais alguma vez eu imaginava que ia fazer isto aqui contigo. Porque se perguntares a alguém que me conhece bem, eu detestava falar em público, eu detestava fazer apresentações, era um pânico para mim. Eu era aquela rapariga que ficava lá no canto da sala, não me chateiem. Então, fui percebendo que havia certas capacidades e skills que eu tinha diferente que não estava a aproveitar. E por isso é que é tão importante as pessoas que se cruzam connosco na nossa vida, porque na altura eu tive professores brutais que me disseram que eu tinha certas capacidades que não estava a aproveitar. E não estava a aproveitar porque nos deixamos influenciar por fatores externos, não é? exatamente. Porque dizem isto ou porque dizem aquilo, e é esse crescimento que nos vai fazendo sentir um bocadinho isolados, líderes isolados, mas que nos faz perceber: eu já sei para onde é que eu quero ir. E eu levei algum tempo a descobrir isso, Paulo, levei algum tempo a perceber hum,
qual é que era o meu dom, em que é que eu era boa a fazer, porque há muitas pessoas que nem sonham que têm um talento e têm, percebes? Só precisam de estudar e perceber como é que vão encontrá-lo. Porque dentro de cada pessoa há algo, todos somos bons a fazer algo, todos. Ah, eu estava a ler, desculpa lá aqui uma parte, que eu estava a aparecer-me aqui o comentário do Gonçalo e achei muito Consegues giro. ver os comentários. Apareceu-me agora assim, eu não estava a conseguir, apareceu aqui o Gonçalo a Engraçado, dizer que não porque sou os grande outros penteiro à vontade. episódios, sim, é que os outros episódios, os convidados que eu tive não conseguiam ver os comentários, não sei porquê, mas estás a conseguir ver os comentários da Sim, live. agora sim. Ok, boa. Vou Sim, responder também aqui estava ao a ler aqui. Gonçalo. É que eu É. antes de fazer aquilo que tu vês, eu apago para aí 10.000 vezes montes de vídeos para ficar mesmo um como deve ser. Portanto, às vezes vou ver o relógio, eram 9h30, já pus às 10. Mas pronto. Mas Só é para tudo uma enquadrar questão de treino. aqui, sim, é tudo treino. E só para enquadrar aqui, depois quem for ouvir isto em formato só áudio, temos aqui o Gonçalo David, consultor imobiliário, a dizer: Sim, Beatriz, sim. quando for grande, quer ter o à vontade com a câmara que tu tens. E aquilo que tu disseste, Beatriz, é verdade, atenção, porque eu próprio, como tu conheces, e se calhar até muita gente que esteja aqui a assistir conhece um pouco do meu trabalho, que eu tenho vindo a divulgar, ou seja, a trabalhar muito essa parte do marketing digital. Eu comunico muito em vídeos e Sim, eu perco conta aos vídeos que são feitos até sair o produto eu final. Atenção, também. pronto. Até eu. Faz parte, não é? A malta Claro lá que sim, está. claro que sim. Hoje em dia, seja este tipo de conteúdo, seja até lá está, terem, os clientes terem um bom profissional à sua frente, há um trabalho de bastidor todo por trás de treino, repetição, treino, Uhum, repetição, treino, repetição. sem dúvida. E muita gente lá está, não está na frente das câmaras, não se percebe. E aquilo que tu falaste, eu também considero importante, que é, que eu também falo muito sobre isso, que é tentarmos pelo menos perceber quais são as nossas maiores valências, aquilo que estamos à vontade para fazer e trabalhar para evoluir essas valências. Isso é, ou seja, essas skills, não é? Essas técnicas, Sim, sim. que acaba por ser, eu também falo muito isto num módulo de formação que eu costumo dar, que é o Mindset de Crescimento, Uhum, que eu já promovi também algumas vezes. Eu falo precisamente nisso. E nesse módulo de formação que eu costumo dar o meu exemplo, que eu sempre fui um comunicador nato, ou seja, sempre gostei de falar, sempre gostei de comunicação, sempre gostei de estar com pessoas, mas lá está, todos nós temos crenças limitantes. sem E dúvida. eu partilhei isto no primeiro episódio com o Pedro Lourenço, porque eu já tinha esta ideia de criar o podcast já há alguns anos, acho que há 3 anos que eu tinha esta ideia, porque eu Uau. sempre. Sim, ou seja, nós estamos em 2023, entretanto surge a pandemia em 2020, não é? Sim, E sim. é quando surge o boom dos podcasts, das lives, não é? De todo esse material digital, porque lá está, na altura estávamos todos em casa, não é? Claro que E o que é sim, que vamos fazer? Vamos consumir conteúdo digital. sem dúvida. E eu tive ali, ou seja, assim por vários momentos, eu pensei várias vezes, epá, eu também conseguia fazer isto. Sem Não dúvida. sei, mas eu também conseguia fazer isto. E eu sempre pensei, tive esse bichinho, mas eu também tinha as minhas crenças limitantes, não é? E sempre pensei, o meu pensamento era este: epá, eu vou fazer um podcast para quê? Quem é que vai ouvir? Vou falar sobre o quê? Ninguém vai querer ouvir, não é? Nós Eu não temos a sou. tendência a não valorizar-nos e a valorizar sempre o Exatamente. outro. É o chamado falso, o síndrome do falso impostor, todos nós temos. Exatamente. Um, e eu ainda tenho, um bocadinho se calhar menos, não sei, mas ainda tenho bastante. E eu na altura tinha muito, claro. E atenção, havia uma pessoa em particular que eu cheguei inclusive a participar no podcast dele, que é o Pedro Silva Santos. Para quem não conhecer, Uhum. pode pesquisar. É um senhor de Viseu que promove muito conteúdo no formato de empreendedorismo e também na parte de literacia de investimentos e financeiro. Ele promove muito conteúdo nesse aspecto. Muito interessante. Ou seja, lá está. Voltando aqui à questão das skills e das valências que nós temos, antes de passar a palavra, eu sempre fui, digamos, um stalker, entre aspas, que eu consigo me relacionar muito rápido com as pessoas, seja formato digital, seja presencial. O Pedro Uhum. Silva Santos, ele mora em Viseu, nunca estive com ele, e Ok. até hoje ainda falamos e partilhamos algumas ideias, muito pelo LinkedIn. E ele, na altura, eu ainda estava na Ramax e ele lançou-me o desafio para ir participar no podcast dele. Eu posso dizer que ele veio meses até participar no podcast dele. E Ok. ele sempre a pressionar. Porquê? Porque eu ouvi os episódios dele e eu
em vez de participar num podcast dele, eu enviava-lhe mensagens. Sim, Ou seja, a dar os meus comentários, não é? Dos episódios que ele fazia sim, sim, sim. com os convidados. E eu, achei isto brutal, olha, também me identifiquei com isto, e da tua história, aquele ponto. E ele sempre a dizer, pá, mas tens que vir falar isso aí no podcast, não é mandar as mensagens. Pronto. Claro. Lá participei no podcast. O podcast era as conversas despreocupadas. E participei dos episódios. Foi engraçado, muito nervoso na altura, ok? Quem for assistir esses episódios e for ver agora, atualmente, eu enquanto host de um podcast, vai perceber grandes A diferenças, diferença, grandes claro. diferenças. É o E crescimento. é o crescimento. E isto tudo para dar aqui o exemplo de que sim, até eu tive essas crenças limitantes, até eu passei por esse processo, por esses dois crescimentos, e hoje tenho aqui este projeto, que não é meu, atenção, é da comunidade, que é teu, Beatriz, é de quem está a assistir, Claro é que de quem sim. for ver mais tarde e ouvir mais tarde, porque o objetivo é esse, é partilhar histórias, experiências, lá está, ideias, e temos Uhum. aqui o Gonçalo David, a dizer que o story que publico quando vou ver é o take 20 por aí, pronto. Claro, é normal, atenção. Sim, sem dúvida. Até Faz parte. estarmos já confortáveis à frente da câmara, leva tempo. É treino, treino, treino. Um, e Beatriz, como é que tu te sentes? Voltando outra vez aqui, pegando aqui no ponto, isto foi um parênteses muito grande, ok? Pegando aqui no ponto que tu falaste há pouco, estamos com 1 hora e 15 minutos de podcast. Como é que tu te estás a sentir a estar há 1 hora e 15 a falar para perto de 16 pessoas em live, fora, as que vão vir depois mais tarde, mas como é que te sentes, não é? Porque partilhaste comigo que estavas nervosa, estavas ansiosa, não é? Normal, eu Sim, também sim, passei sim. por isso. Como é que te sentes agora? Não, Não, sinto-me bem, é tranquila, é muito bom. tranquilo? É uma Não. sensação muito boa podermos partilhar com as pessoas um bocadinho da nossa experiência e do nosso viver. Eu acredito que eu não sou melhor que ninguém, sou simplesmente eu. Embora que já passei por algumas experiências na vida que me fizeram crescer também rápido, e fizeram-me olhar a vida com outros olhos e ter outra percepção da mesma, porque efetivamente, quando nós estamos do lado da segurança, há muito pouco que acontece, muito pouco. Eu por mim falo, há pessoas que se sentem bem e estão felizes e nós não julgamos. No meu caso, eu sentia-me mesmo completamente insatisfeita, sempre. Eu sempre queria mais, eu estava e estou, faz parte de mim mesmo, constantemente sempre à procura de mais informação, de conhecer mais pessoas. Eu sou aquela pessoa que epá, está a ler um livro ou está a ver isto, vai pesquisar no LinkedIn, vai ler um bocadinho sobre aquela pessoa e, se for preciso, marque uma reunião com ela para trocar umas ideias, simplesmente. E é assim que eu vou estando, porque eu preciso e tenho essa necessidade de comunicar e de conversar com pessoas que me possam acrescentar e que me façam um dia ser não só melhor pessoa, mas melhor profissional. Portanto, por isso é que eu disse e volto ao início. ah, eu não vendo casas, eu nem sei vender casas, na realidade. O que eu sei é que eu gosto imenso de pessoas e adoro conhecer histórias diferentes e também aquilo que eu estou a sentir neste momento é um bocadinho isso, é o poder partilhar um bocadinho da minha história e da minha vivência e espero que, obviamente, isso possa surtir algum efeito, algum desejo do outro lado. Beatriz, acho que estamos aqui a chegar a uma reta final, acho que faz sentido, acho que haveria aqui muita coisa para se falar, claro, Claro que sim, claro que sim. mas o objetivo também é, lá está, não é gastar as fichas todas só num Sem dúvida. episódio, até Exato. porque, lá está, isto é o projeto piloto, vai haver projetos mais à frente, Sim, com sim. tópicos específicos, com assuntos específicos. Um, Tu hoje sentes-te, atendendo à tua mudança de vida, não é? Porque tu começaste na área da educação, Uhum. portanto, e atendendo àquilo que tu conquistaste até hoje, sentes-te uma mulher realizada? Sim, sim, sinto bastante. Não Ou ainda seja, ao atendendo, 100%. exato, pronto. Para, Sim, para que vou as pessoas começar a ver. percebam, ok, para que as pessoas percebam, os ouvintes que depois vão ouvir em formato áudio e entendam esta pausa, a Beatriz pensou aqui um bocadinho se realmente estava realizado ou não. Agora, nós precisamos de definir aqui, ok, há O patamares, não é, termo, de exatamente. realização, pronto, Sim, mas mas posso considerar que atendendo, sim. Aquilo pronto, que passou até o momento exato. atual, sinto-me muito realizada.
até porque o sucesso não é só, para mim, não tem nada a ver com os prémios que recebo ou vou receber, mas sim a diferença que eu faço na vida da minha família e na vida das pessoas que me cruzo profissionalmente. Isso para mim é sucesso. Eu Ou conseguir, seja, tu mudaste a tua vida, transformaste a tua vida neste mercado, sem dúvida. trabalho, Porque me ajudaram a claro, mas transformar também a minha. É o que eu costumo dizer muitas vezes, os clientes acham que não tem nada a ver com o processo, mas eles são parte integrante. Eu preciso de saber a história deles, eu preciso de saber como é que eu vou resolver o problema deles, o desafio deles, não gosto muito de usar a palavra problema, o desafio. É isso que faz com que eu tenha cada vez mais paixão por este ramo, porque todos os dias me cruzo com pessoas que me fazem a mim acrescentar e ser melhor. tens alguma história assim, uma história que seja emotiva, alguma história que tu tenhas passado com algum Sim. cliente, em que realmente era um processo emotivo, e que marcou a vida desses clientes? Tens alguma história nesse registro ou não? Tenho, tenho. E Tenho podes uma partilhar? história posso, posso. Tenho uma história de foi recente, de uma cliente, um casal que estavam a vender o apartamento deles, e no momento que eu entrei na vida deles, havia ali alguma certa discórdia entre o casal, quanto a trabalhar comigo em exclusivo. Eu percebi que a esposa, queria muito, muito, muito trabalhar comigo, o marido já não tanto, já achava que não fazia sentido trabalhar em exclusivo, embora a casa já estivesse à venda há algum tempo, mas foi um processo muito, muito giro, porque eu, desde o primeiro dia que lá entrei, eu não queria angariar a casa deles. Eu Porquê? percebi que porque havia outras situações que eu percebi rapidamente que eram mais importantes serem resolvidas, principalmente Ok. o perceber realmente se eles queriam sair daquela casa, porque eles tinham uma ligação muito grande com a casa, muito emocional, e aquilo que eu disse foi: "Será que vale realmente a pena toda esta ânsia, toda esta preocupação, todo este stress?" Porque depois era a parte financeira que estava a mexer com eles, o mudar para uma casa nova iria requerer aqui um 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 endividamento um bocadinho maior, se eles estavam dispostos a isso, porque são pessoas que adoram viajar, adoram e não querem ficar presos, digamos, a uma casa, não é? E no fundo eu disse-lhes que se calhar não era o momento certo para eles venderem a casa deles, porque eu já percebi que eles adoravam a casa e eu sugeri-lhes fazerem uma obra na casa e fazerem um refresh na casa e não venderem a casa, para já. E ela disse-me, ficou assim a olhar para mim, mas pronto, ó Beatriz, e como é que eu lhe vou pagar este trabalho todo aqui, o estudo, o seu tempo? Eu disse, não vai pagar. Ah, mas hoje já não ninguém faz nada de borla. E eu, pois, mas com Não há certeza mais almoços grátis, não é? Como se costuma é, dizer. mas com certeza mais tarde a X vai lembrar-se de mim e vai referenciar-me aos seus conhecidos. E eu lembro-me perfeitamente dela começar a chorar e dizer que eu tinha sido um anjo da guarda que apareci na vida dela porque não se tinha cruzado com ninguém até ao momento que lhe tivesse dado uma alternativa sem ser a venda da casa. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso, foi o eu perceber que não fazia sentido nenhum ela vender a casa naquele momento. Não fazia. E sentiste que, portanto, resolveu as questões que haviam para resolver, que tu sentiste Sim. quando estiveste lá pela primeira vez? Sem dúvida, ela ligou-me há cerca de uma semana e meia, super contente, até porque depois acabei por referenciar-lhe, uma arquiteta de alta confiança para fazer o projeto. Então Ok. ela liga-me: "Epá, Beatriz", ela chama-me Bia, "vamos começar a obra, pá, estou super contente, bendita a hora que a Beatriz apareceu na minha vida. Imagine se eu tenho vendido agora a casa, onde é que eu estava, como é que eu estava e não ia estar tão bem emocionalmente e agora sinto-me feliz, estou a ver as coisas a andar, já vi um projeto, já vi a minha casa nova em 3D, aquilo é uma coisa incrível, epá, já estou a imaginar-me aqui a viver, parece uma criança". Epá, ó Paulo, e é no final do dia, nós sentimos uma gratidão tão grande por isto, percebes? Ou seja, acaba por ser aquele reconhecer, ou seja, a gratidão no sentido de ser altruísta, não é? Porque Sim. nós temos que ser aqui um bocadinho honestos e também pragmáticos neste sentido. Temos que ver aqui o lado os dois lados da moeda. Mas antes Sim, de sim. vermos os dois lados da moeda, temos aqui a Fátima Lisboa, ponto confeitos. Presumo que Ai, também minha seja prima está a ver familiar. desde o Brasil. Beijinho grande.
Pronto, família em peso, sem dúvida, um apoio familiar muito grande. Ok, isto é. Somos muitos e bons. Eu estou a ver que sim, eu estou a ver que sim. Somos Ok. muitos. Não tarda, temos a live cheia só dos familiares da Beatriz. E são Isso muito era. bem-vindos. Obrigado, Fátima, Obrigada. por estares presente a assistir a esta live. E também aproveitar dar aqui um olá à Susana, ou Susanita, neste caso, que é o Nick, a Susana. É dona portanto, estabelecimento ali em São Pedro de Estoril. Boa. Exato. Eu conheci a Susana também precisamente, portanto, quando eu ainda era consultor, porque comecei a trabalhar ali naquela zona, lá está, de projeção de clientes. Eu não me quero enganar, isto não é patrocinado, ok? Mas o estabelecimento dela, não me quero enganar, é a mercearia do bairro. Acho eu. Susana, se estiver enganado, não, mercearia de elite, assim é que é, ok? Estava-me a enganar, pronto. Mercearia de elite, atenção, um espaço altamente recomendável em São Pedro do Estoril, adoro, e já não vou lá há muito tempo. É muito bom. Eu passava lá a vida a beber cafés, ou seja, era um ponto de paragem, um dos principais pontos de paragem, esta atividade de consultor imobiliário. É quando assim nós mesmo. É assim mesmo, quando nós falamos em fazer posicionamento, é o networking, é a relação, e conhecer a zona. E a mercearia de elite era um dos meus pontos de paragem de eleição. Um beijinho, Susana, obrigado por estares a assistir. E estou em dívida para contigo uma visita, já há muito tempo não vou aí. E pegando outra vez então no tópico, atenção, o podcast não é patrocinado pela Mercearia de Elite. Poderia ser, mas não é. E pegando aqui então voltando ao tópico, entretanto perdi-me. Ajuda, Beatriz. Tópico. Estávamos a falar. Da parte de ser altruísta. Exatamente. Ou seja, porque às vezes isto temos de ser aqui pragmáticos e pegar, ou seja, ter aqui os dois lados da moeda, que é, obviamente, quem está nesta atividade enquanto consultor imobiliário está também, não é principalmente, mas tem a vertente financeira muito presente, não é? Nós trabalhamos, prestamos serviços, portanto trabalhamos, obviamente, para também depois termos aqui o retorno financeiro, claro, que é o fruto do nosso trabalho. Eu falo também, portanto, nosso, porque eu, apesar de estar no recrutamento, nunca vou desligar da ficha, digamos, de consultor. E, portanto, obviamente que temos de ter o retorno financeiro pelo trabalho que é feito, mas aqui é que está agora a tal parte que entra, que eu considero também muito importante, que é sermos humanos. Perceber, não é, as dores do cliente, que às vezes pode não ser a venda imediata da casa, como tu contaste nesta história, e as pessoas vão ficar eternamente agradecidas. Porquê? Porque foste humana, certo? Lá está, não foste aquela pessoa que eu quero vender a sua casa puro e duro, ponto, não me interessa mais nada. Não é? Sim, E atenção, estamos a falar de casas como podemos falar de outra coisa. Atenção. Eu costumo dizer que quem entra neste ramo apenas e só por dinheiro acaba por sair pelo mesmo motivo. Exato, eu também digo muito isso. E aliás, eu presenciei muito isso já ao longo destes anos que eu estou no mercado. E eu já presenciei muito isso. E nós temos que ser humanos, e a pandemia até veio mostrar muito isso também, apesar de já estarmos em 2023, mas veio mostrar muito isso, sermos humanos, temos aqui o lado humano do lado dos nossos clientes, porque eu sempre trabalhei nesta forma. No mercado imobiliário eu trabalhei desta forma, lá está. Era aqui um conhecimento que eu não tinha enquanto massagista desportivo, mas lá está, são outros 500, um tópico depois para outro episódio, que é os clientes têm que ser para a vida, não é? Não é só no momento. Porque estamos a falar de casas imobiliário, ainda para mais todo o cenário que estamos a viver atualmente, não é? Que é um cenário delicado, aqui em Lisboa, no mundo inteiro, mas principalmente Lisboa, mercado português também. E a parte humana é muito importante. Ou seja, tu sentes que com essa história que acabaste de contar, ganhaste na mesma uma cliente para a vida, apesar de não ter havido aqui uma compensação financeira. Sem dúvida, absolutamente. Qualquer aconselhamento que ela necessite ou alguém da confiança dela, é a primeira pessoa que me ligam para mim, às vezes dizem, olha, eu sou amigo X ou Y que diz que você fez milagres neste processo. Pronto. E aí é que está a importância deste mercado, ou seja, desta atividade. Mas quer dizer, não é só desta atividade, é o mundo profissional em geral, que é o networking, que é a relação humana, não é? Pessoas compram de pessoas. E se nós conseguimos, lá está, ser transparentes, genuínos, humanos,
o número é importante, o retorno financeiro é importante, mas o outro lado Tu também é muito gostas de ser importante. bem tu gostas de ser bem servido. Tu vais a um médico especialista, tu tens que se ele for bom, tu vais gostar e vais sentir um orgulho imenso em pagar-lhe esse serviço. Olha, eu costumo dizer, é engraçado, eu dou sempre o exemplo do barbeiro, no meu caso. Eu Pois, sou exato. muito esquisito com a questão do corte do cabelo, muito. E eu até ter arranjado, porque entretanto mudei, ou seja, mudei de residência, não é? Estou a morar Claro, na zona, mais a zona norte de Lisboa, e tive, portanto, de mudar aqui muitas circunstâncias da minha vida, e eu até conseguir arranjar aqui um barbeiro que realmente eu tivesse confiança foi que complicado. atenda da forma que tu gostas. Exatamente, que eu gosto, porque lá está, é a imagem, não é? E eu sou um bocado picuinhas com isso. E o que é que eu quero partilhar aqui? Esse barbeiro veio de referência, não é? Eu Pronto, não andei propriamente na rua a ver à as procura, barbearias, exatamente. exatamente, e vou experimentar a ver qual é que me serve melhor. Não, veio de referência, ou seja, o consultor imobiliário, isto para quem estiver a assistir agora, ou para quem for ver ou ouvir mais tarde, isto é uma atividade de networking, portanto, é Sem dúvida. eu enquanto consultor barra empresário, Uhum, criar a minha rede de contactos para poder, portanto, providenciar depois aqui serviços sem dúvida, aos meus clientes, não é? sem dúvida. E funciona assim em todos os aspectos. Precisas de um mecânico, o que é que tu fazes? Vais perguntar a alguém. Claro, sem São os dúvida. exemplos mais É básicos. tudo, é a forma como nós nos, dinamizamos em qualquer coisa, é a referência, é falarmos, vamos a um restaurante, é bom, epá, adorei aquele serviço, tens que lá ir, vais experimentar. Pronto, já fomos lá. Nem mais. Restauração, É melhor exemplo podes dar. Quem é que exatamente, não gosta? O bom português que não gosta de comer e beber, gosta de boa comida, gosta de boa bebida, vais a um restaurante, se gostas, no dia a seguir estás no café da manhã com os estás a colegas de falar, trabalho, o que é que tu vais fazer? Epá, eu ontem fui àquele referenciar. restaurante, foi top, tem que lá ir. E atenção, o restaurante pagou-te zero, tu foste lá ainda por cima gastar Claro, dinheiro, percebes? exatamente. Mas é Exato. exatamente, e isto é a analogia que se pode fazer também neste mercado. Sim, Hum, e é é muito assim, e hoje eu prezo muito isso, a questão de um bom serviço. Às vezes há restaurantes e há espaços que muito simples e que epá, ainda hoje, por exemplo, vou almoçar a um sítio super simples com uma amiga e foi engraçado porque encontrei lá, o senhor é que veio à minha direção a dizer: "Então menina, tudo bem, lembra-se de mim?" Porque eu era cliente de outro restaurante onde ele já trabalha em tempos, e ele: "Claro que sim, claro que lembro, pá", e a atenção dele: "Olha, é só porque a cozinha vai fechar entretanto, quer mais alguma coisa? Há mais alguma coisa que eu possa servir?" Portanto, isto faz toda a diferença. Até a comida pode não ter sido a melhor, mas aquele serviço já valeu a pena, Todos nós somos clientes, sem todos dúvida, nós somos profissionais de algo, não é? Portanto, isto é um ciclo, não é? É um ciclo que anda sempre atrás um do outro, porque sem eu presto dúvida. serviço, mas também vou ser cliente Tal e de outro qual, serviço qualquer. tal e qual. Portanto, pessoas, humanos, dores, desejos e vontades é mais ou menos também um dos meus lemas. Beatriz, acho que podemos encerrar por aqui. Claro que sim, Poderíamos falar de muita coisa, claro, mas vamos deixar para outras oportunidades, obviamente. até porque eu quero depois aprofundar, claro, temas mais específicos com Uhum. vocês todos. E eu agradeço a tua presença e o Eu é teu que tempo. agradeço. Agradecer também aqui à malta que está a assistir à live no Instagram. Foi muito bom ter-vos aí deste lado Obrigada. a assistir. Para terminar, Beatriz, queria-te só fazer uma pergunta. Força. Uh, Se tu tivesses que deixar aqui um conselho, um único conselho às futuras mulheres empreendedoras no mercado imobiliário, o que é que dirias a essas mulheres? Diria que acreditassem primeiramente muito nelas, enquanto mulheres, que pudessem desenhar e pensar um plano a médio, longo, curto prazo, que seja, mas que não desistam nunca por achar que são mães ou que estão frágeis emocionalmente ou porque têm menos capacidade. Não, isso é tudo aqui na nossa cabeça. Nós temos mais poder do que aquilo que nós imaginamos, temos é que desenvolvê-lo, temos que trabalhá-lo e aí cabe-nos a nós perceber como, mais uma vez a questão das perguntas. O grande conselho que eu dou é que consigam refletir, que consigam fazer uma introspeção, avaliar aquilo que têm neste momento à sua frente e perceber como é que eu vou dar o próximo passo. É que é um bocadinho o estar dentro de um aquário, não é? E o saltar para o outro lado, não é?
E às vezes nós estamos ali a ver os outros peixinhos e tal, e estou ali no meio, pá, mas aquela água parece muito mais apetecível. E não salto, porquê? Então o conselho que eu dou é, epá, não desistam nunca daquilo que vocês querem, porque se eu conseguir, se tu, se qualquer pessoa que queira criar um projeto e desenvolvê-lo, consegue fazê-lo. Não há porque não, está provado. Temos não só os maiores exemplos no mundo inteiro, como pessoas que não são famosas e que têm carreiras incríveis e que fazem a vida, fazem a diferença todos os dias na vida de várias pessoas, grandes empresários. Eu conheço vários fora do ramo imobiliário, portanto, e conheço muitas mulheres de sucesso que também não são famosas e que nem longe disso, mas que criaram um império e que começaram do nada, do zero. Então, o importante é a atitude. Eu costumo dizer, há muitas pessoas que têm muito conhecimento, muitas habilidades e depois, pá, não fatura. Que chatice. Então, nós temos é que multiplicar, temos que ter um bocadinho de conhecimento, um bocadinho das habilidades e multiplicar sempre a atitude. O importante é pensar o que é que eu quero, como é que eu vou fazê-lo. É o conselho que eu lhes dou. O dia tem 24 horas para toda a gente, não é? Portanto, Sem dúvida. cabe a cada um de nós rentabilizar todo esse tempo em prol daquilo que nós queremos ambicionar. Temos só aqui a Dimas Lopes a dizer, Beatriz, que gosto de Um ouvir-te. grande beijinho, Dimas. Um abraço ao Está em Francisco Lisboa. e um abraço também ao Gonçalo e a todos Obrigada, os restantes que estão Gonçalo. a Obrigada, assistir à Francisco. live. Beatriz, estás nas redes sociais, como é que aqui os futuros clientes que vão ouvir este podcast mais à frente podem te encontrar? Então, Redes basta sociais, deixar o meu contacto na nossa página profissional da Zometime. Podem pesquisar um bocadinho sobre nós e vão encontrar lá os meus contactos, obviamente, mas qualquer um desses meios eu estou sempre disponível. no Instagram, como é que tu estás no Instagram? Como é que é o teu nick no Instagram para as pessoas te encontrarem? Beatriz_Real Estate Advisor. Muito bem. Malta, fiquem descansados todos. Obviamente que eu vou deixar todas estas notas depois nos episódios do podcast para terem acesso mais fácil. A todos vocês que assistiram a esta live, muito obrigado. Aos futuros ouvintes também Obrigada aqui mesmo. deste podcast, obrigado a todos. Beatriz, muito obrigado. Acho que foi uma experiência de partilha muito, muito boa. Muito boa. Boa mesmo, obrigada. Tenho a certeza que vai haver aqui mulheres que, ao ouvirem esta live, vão tirar aqui muito valor desta live, deste podcast. Vamos ter futuros episódios, claro, isto é só o início. Claro. Muito obrigado pelo vosso tempo a todos. Tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, um bom carnaval. Divirtam-se e por hoje é tudo. Ficamos por aqui. Mindset Talks é o podcast partilha de experiências e de ideias e de valores de todos nós e de histórias, enfim, muita coisa. Partilha, sobretudo. Muito obrigado a todos. Um abraço. Um grande beijinho. E até à próxima.